Gênesis 41, 38, quem achou, diga amém. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Vamos orar? Pai amado, Príncipe da paz, Deus eterno, Pai da misericórdia, Senhor, fala conosco palavras proféticas que vão mudar o nosso dia, que vão mudar o nosso rumo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar e falar um pouquinho de José. Mexe muito comigo essa mensagem. Eu quero falar hoje aqui de alguns estágios que todos nós passamos para que o cumprimento da promessa de Deus venha. Eu tenho orado muito a Deus sobre isso. Quando você caminha com Deus, quando você anda com Deus, você vai percebendo que Deus, Ele tem planos. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus, eles são muito grandes a nosso respeito. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que tudo aquilo que Deus já planejou acerca da nossa vida, o propósito que Deus tem para cada um de nós, Ele precisa trabalhar dentro de nós. Não que Deus não possa nos entregar aquilo que prometeu, mas antes de entregar, Ele precisa preparar a gente para que nós possamos receber aquilo que Deus preparou. Deus pega esse menino, José, e mostra a ele uma fração daquilo que ele vai viver. Quando Deus nos visita com sonho, com revelação, e é bom receber promessa, é bom o tempo da promessa. Quem já não veio no culto onde Deus falou com você, Deus te entregou uma promessa, uma revelação. Eu mesmo já recebi várias promessas. Eu lembro uma vez que eu estava numa campanha no monte de oração, estava naquele primeiro amor que eles falam, né? Eu estava conhecendo o Evangelho, estava me envolvendo com a obra de Deus, eu estava apaixonado por Jesus. Não que hoje eu não esteja, é que a gente vai amadurecendo e a gente vai deixando a paixão e vivendo o amor. A gente vai mudando de fase. E eu estava, porque tudo para mim era novo. Eu lembro quando eu estava descendo o monte e um profeta, ele gritou: pastor, aí a gente olha para trás, né? Vê se é com a gente, se vê se a pessoa está falando com alguém que a gente pode ajudar. Reflexo, normal. E eu olhei para trás e a pessoa apontou o dedo. E a pessoa apontava e dizia assim: Deus mostra, você pastoreando, você tem uma posição de pastor. Eu era menino ainda, na fé, estava começando a gatear. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa onde o emprego atrapalharia eu servir a Deus. Eu estava ali justamente no monte buscando a Deus, porque eu precisava voltar para a presença de Deus, eu precisava caminhar novamente com o Senhor, havia que afastar dos caminhos do Senhor. E eu precisava voltar, mas o emprego
que eu estava, o horário que eu estava não permitia. Aos meus olhos, aquilo era impossível, era muito difícil. E aí eu falei meio assim, no meu pensamento: como que Deus tem um plano para eu ser um pastor? Eu não consigo nem ir para a igreja. Eu ia na igreja duas vezes a semana. Não voltava à escola dominical. Um dia eu quero voltar à escola dominical, irmãos. Aleluia. Um dia Deus vai me dar condição de eu voltar a ter escola dominical. Eu acho que o crente tem que ter, domingo de manhã tem que ser consagrado ao Senhor. Nós aqui começamos o trabalho, não conseguimos ter esse trabalho. Mas um dia ainda vou. Ou eu abro aqui, ou eu abro outra igreja, a gente lá faz escola dominical. Eu acho que no domingo de manhã tem que ser na escola dominical. Então, como eu não podia estar todos os dias no culto, eu tinha uma escala 5x1. Essa escala é horrível, porque você trabalha 5, folga 1. Um dia você folga na sexta, um dia você folga na quinta, um dia você folga na quarta, mas sempre voltando para trás. Então eu tive sorte que a igreja que eu comecei a caminhar tinha culto todos os dias. Então, o dia que eu estava de folga, eu podia ir no culto à noite. E todo domingo de manhã eu estava na escola bíblica. Isso me fortaleceu muito. Até que Deus mudou o meu emprego, eu pude caminhar com o Senhor todos os dias. Mas a promessa ela é muito boa. Porque quando Deus te promete, a impressão que a gente tem é que no outro dia, no mês seguinte vai acontecer. E Deus promete a esse jovem José, mostra ele um sonho. E o sonho é um pouco confuso, porque são dois sonhos que José teve. O primeiro sonho, José estava no campo junto com seus irmãos, e ele percebia que o seu feixe, ele se levantava, se erguia, e os feixes dos seus irmãos, um feixe para cada irmão, se curvava diante dele. O problema é que esse sonho de José, ele vai se contrapor ao momento difícil que José estava vivendo na sua casa, porque José não era bem quisto na sua casa. José era o filho mais novo do seu pai, e Jacó, ele se afeiçoou muito a José, porque José é o primeiro filho da mulher que Jacó sempre amou, mas nunca pôde lhe dar um filho. Então ele teve filho com outras mulheres. Na época era permitido, não vou entrar nesse detalhe. Mas quando José nasce, José é a resposta da oração da sua mãe. Então Jacó ele se afeiçoa muito a José. Agora, o próprio Jacó não compreendeu o sonho. Irmãos, Deus não nos mostra todo o seu propósito para nós. Ele só te mostra aquilo que a sua estrutura pode suportar. Deus não mostrou que para eu chegar onde eu cheguei, eu tenho que ficar 15 anos passando por provações, passando por disciplina, passando por... Irmão, eu chorei muito para estar aqui onde eu estou hoje. Eram choros que nem eu sei explicar. Eu queria fazer algo para Deus, eu era impedido para fazer aquilo que era para Deus. Claro que hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Que Deus ele não quer que você faça algo para Ele sem antes Ele fazer algo na sua vida. O segundo sonho de José vai sonhar que o sol e a lua e 11 estrelas vão se curvar diante dele. Dois sonhos que se completam. A interpretação desses sonhos é simples. Deus estava dizendo para a casa de Jacó, para os seus filhos, que havia escolhido José para que a posição, que ele seria uma pessoa de autoridade, todos dependeriam dele. Os irmãos entenderam, porque já viu dentro de casa o pai colocando ele em primazia, já viu Jacó colocando ele no canto, ensinando ele a ler, a escrever. José era um menino diferente, e o estilo de vida de José, aquilo que Deus havia separado para ele, fazer com que seus irmãos tivessem raiva dele, tivessem ódio dele. E por que isso? Porque todas as vezes que Deus nos abençoa, a bênção de Deus faz com que as pessoas tenham raiva de nós. Toda a bênção de Deus faz com que as pessoas tenham raiva de você. Pastor, como é que eu sei que eu sou uma pessoa abençoada? É simples, é só olhar para a sua rua, olhar para a sua parentela. Se você é perseguido, se você
mal falado. Se você não procura o mal, se você não mexe com a mulher de ninguém, não rouba ninguém, não é desonesto, se você é uma pessoa que procura obedecer a Deus, e mesmo assim as pessoas te odeiam, é sinal de que você tem uma bênção de Deus na sua vida. É grande, Deus, é grande. A Bíblia diz que os filhos dos irmãos de José tramam contra José, querem matar os sonhos do menino. Um dia Jacó manda José até o campo para que ele possa olhar os seus irmãos trabalhando. Engraçado que, por que Jacó confiava tanto em José e não confiava nos seus irmãos? Porque os irmãos de José mentiam para o seu pai. E José era um menino que falava a verdade. E é só por isso que Jacó mandava ele vigiar os irmãos, porque percebia que os seus filhos, os mais velhos, andavam com mentira, andavam com engano. A Bíblia diz que quando José vai, os irmãos de José o avistam e eles querem acabar com o sonho de José. Porque se eu acabar, olha esse tamanho, se a gente acabar com José, o que será dos seus sonhos? Se a gente matar ele, o que vai acontecer com ele? Irmãos, eu já me perguntei em oração a Deus, por que Deus me ama tanto e mesmo assim Ele permite que o mal trame contra mim? Já percebeu isso? A gente fica se perguntando por que eu sirvo ao Senhor, e a Bíblia diz que eu sou tão protegido, sou guardado pelo Senhor, mas eu percebo que mal, as pessoas planejam mal contra mim. Por que Deus não impede que as pessoas parem de tramar o mal contra mim? Por que Deus permite que o diabo planeje, persiga você? Por que Deus permite que a gente passe por provações? Deus não impede que os seus filhos sofram por tribulações. Deus tira o efeito, o veneno que possa causar e te matar. Quando o Satanás ele pede para que ele possa provar Jó, Deus permite que Satanás tire os bens, os filhos e a saúde de Jó, mas não permitiu que essas coisas matassem Jó, porque essa não era o fim da história de Jó, era só uma fase na vida deste homem. Deus não impediu que os irmãos de José tramassem contra ele, mas não permitiu que o matasse, porque Deus usa aquilo que trama contra a gente para nos fortalecer. Mas uma vez que nós somos fortalecidos e provados, Deus transforma a maldição em bênçãos em nossas vidas. Então eu separei aqui 4 fases na vida de José que pode parecer com você e comigo. Talvez você esteja vivendo uma dessas fases. A primeira fase, da casa do pai ao poço. Porque a Bíblia diz que como eles tentam matá-lo e não conseguem, eles jogam ele no poço, para depois vendê-lo. Pastor, que fase é essa? Quando Deus tira você da zona de conforto, do lugar de confiança, do emprego de confiança, da casa de família, e coloca você num lugar indesejado, num lugar que você não queria estar. Quando as pessoas te traem, quando momentos de luta e dificuldade que você não pode impedir, você não pode se esquivar. Você vai percebendo que caminhar com Deus te coloca numa posição escorregadia. Eu não sei se você já percebeu isso, mas é impossível alguém que está servindo a Deus ter a direção do seu próprio caminho. Você não escolhe a sua direção, Deus escolhe aonde vai te colocar. Talvez você esteja passando por luta e dificuldade, ou talvez você esteja num lugar escorregadio, num lugar de desconforto, que você não queria estar. Você entende que é a vontade de Deus. Pode até não ser Deus tem que ter mandado, mas Ele permitiu na sua vida isso acontecer. E quando a gente está no poço, a gente sempre pergunta a Deus: Senhor, por que o Senhor me livrou desse lugar? Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Se Deus pudesse responder, muitas vezes Ele não responde, porque nós temos que entender que o Deus que nós servimos, Ele não vai sempre te explicar o que passamos por aqui. Pastor, por que Deus não explica a fase que eu estou vivendo? Porque Ele guardou o fim da história, que é autoexplicativo.
Se José pudesse ver o palácio, a honra, o prestígio, o galardão, tudo aquilo que ele havia preparado, não precisava explicar porque do poço. E é isso que Deus faz. Se Deus pudesse me mostrar o que eu estou vivendo hoje, Ele não precisaria ter explicado porque que eu fiquei 15 anos no banco, sentindo vontade de fazer o que eu faço hoje. Não faz sentido, porque todo cumprimento de promessa de Deus é autoexplicativo. Se explica a si mesmo. É tipo assim, a Bíblia diz que as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem o ouvido não ouviu, o olho não ouviu, nem subiu ao nosso coração. Às vezes quando a gente está passando por luta e dificuldade, a gente pega o papelzinho e pensa, vou anotar aqui porque eu quero perguntar para Deus porque eu estou passando por isso. Vou anotar aqui no papel porque eu quero saber, eu quero que Ele me explica por que isso aconteceu. Porque a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, poxa, eu não fiz nada que fosse merecesse isso. Deixa eu falar uma coisa com você. Quando você estiver passando por algo que você não merece, glorifica a Deus. Quando você for injustiçado, glorifica a Deus. Porque a injustiça é o melhor caminho que Deus tem para recompensar 4, 5, 6, 7 vezes mais aquilo que você está passando. Quando você estiver sendo recompensado, restituído pelo aquilo que você passou, você vai falar assim, que bom que Deus permitiu ser injustiçado. Toda injustiça que José passou, o período que passou, ele não pode se comparar com o período de glória e de honra que Deus preparou. Foi vendido. Deus tira José do conforto da casa, da proteção do pai, coloca ele dentro do poço, nas mãos do irmão. Do poço, ele vai para a segunda fase, que é o processo de forjar o caráter desse menino. Deus tira ele do poço e leva ele para onde? Para a casa de Potifar, para ser escravo de Potifar. A segunda fase, ela é melhor do que a primeira, porque estar na casa de Potifar, ela é melhor do que estar no poço. Talvez você esteja no poço, lugar de desconforto, lugar de desprazer, lugar insuportável. Ninguém quer ficar no poço, mas é necessário Deus colocar você primeiro no poço, para que Ele possa te colocar na segunda fase, na casa de Potifar. Pastor, o que é a casa de Potifar? Você vai gostar agora. Tudo que passamos, todo o processo que passamos, ele é uma fase que nos prepara para o propósito de Deus. Você tem que entender isso. Se você entender isso, você vai aproveitar cada fase, por mais ruim que seja na sua vida. Por quê? Qual o propósito de Deus para José? Ser governador do Egito, um grande administrador. José ia mexer com muita finança, com muito dinheiro, com recurso ilimitado. Mas ele precisava aprender com um pouco. Então Deus coloca José na casa de Potifar, porque Potifar é um homem rico. Em relação ao seu pai Jacó, porque José já fazia algo parecido com o pai, mas era limitado. Agora José vai ter que mexer com uma grande quantidade de dinheiro que ele nunca tinha visto. Deus preparando ele para os 7 anos de fartura que haveria no Egito. Então agora esse menino vai começar a mexer com a finança do Potifar. Porque a Bíblia diz que Potifar viu nele que ele tinha algo especial. Potifar viu que tudo que esse menino colocava na mão, Deus o abençoava. Nós temos que fazer com que as pessoas vejam que nós somos especiais para elas. Nós precisamos arrancar das pessoas glórias a Deus pela nossa vida. Nós precisamos contar para as pessoas quando Deus fizer algo inacreditável, inexplicável em nossas vidas. Eu fico imaginando José na casa de Potifar, esse menino se empenhando, esse menino fazendo o melhor, sendo excelente, mesmo sendo escravo. Às vezes a gente não queria estar passando o que passamos. Muitas vezes a gente até faz pirraça com Deus. Deus te coloca você no caminho escorregadio, no caminho de desonra, no caminho que você não queria. Você fala assim, eu não queria viver isso. Por mais que às vezes o próprio Espírito tente te explicar, mas suporta,
posição de governo. Deixa eu voltar para casa do meu pai, eu ser soldado do meu pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda a se desapegar das coisas que Deus tirou da sua vida. Deus. Tudo que Deus tira da sua vida não volta mais. Aleluia. Todo conforto, todo momento que Deus arranca você com força, Ele está dando um tempo para você desapegar. Desapega, não vai voltar mais. Aleluia. Por que, pastor? Eu chorei, eu clamei, eu jejuei. Porque os caminhos de Deus são maiores do que os seus caminhos. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito são muito maiores. Agora José podia ficar o dia todo dia, chorando, reclamando, falando com Deus assim: eu vou fazer greve, eu não te sirvo mais, eu vou esquecer quem é o Senhor meu Deus, porque eu oro o Senhor não me abençoa. Mas esse menino me surpreende, porque ele pode ter chorado uma noite, pode ter chorado 2 noites, mas ele começou a fazer com que as pessoas glorificassem a Deus, mesmo ele sendo escravo. Sabe o que é isso? Você tem que aprender. E eu aprendi uma coisa muito poderosa essa semana, esses meses que eu tenho passado com você. Nós estamos querendo, muitas vezes aí você se pega tentando resolver o problema de Deus. Deus. Você fica tentando ensinar a Deus como resolver aquilo que só Deus pode fazer na sua vida. Te tirar do buraco é coisa de Deus. Te colocar no trono é coisa para Deus. Pastor, o que é que eu faço? Faça as coisas pequenas que você pode fazer. Tipo assim, às vezes a mulher quer que o marido se converta, quer que largue a bebida, quer que sirva a Deus, quer que seja um pregador. E isso ela não vai conseguir fazer. Às vezes ela vai brigar com o marido, ela vai insistir com o marido, ela vai questionar o marido. Às vezes você faz isso com o seu filho. Você não aceita que seu filho está nas drogas, você não aceita que seu filho está no mundo do crime, você não aceita que seu filho está vivendo o caminho que está vivendo, e você fala com Deus: Senhor, parece que o Senhor não está me ouvindo. Você quer forçar Deus a fazer do seu jeito. E Deus está dizendo para você: deixa que o milagre eu faço, faça as coisas pequenas. Viva um dia após o outro, basta cada dia o seu mal. José, ele não podia pular a fase, nem voltar para trás. Pega isso. Você não pode voltar para trás. E você também não pode ir para frente. Você pode viver o hoje, o agora. E o que eu faço agora? Você faz aquilo que está no seu alcance. Irmãos, para nós aqui hoje, eu queria ter um instrumento aqui, um instrumentista, um tecladista de ponta. Eu queria ter uma louvorista que pudesse gravar um CD. Pastor, mas a gente não tem. Vamos lavar no mesmo. Você que Deus contou, vamos fazer a obra de Deus com o que nós temos. Porque é fazendo com o que nós temos, o nosso recurso, que Deus vai acrescentando poder, glória e honra sobre a nossa vida. Ah, não, pastor, o dia que nós tivermos um instrumentista aqui, nós vamos fazer o melhor louvor. Não, Deus não está preocupado com o instrumentista, com o melhor louvorista. Ele está preocupado com que nós não paremos no meio do caminho, porque aquele que é fiel no pouco, no mundo será colocado. Deus está reparando o que você faz agora. Não, pastor, você não está entendendo, pastor. O dia que eu tiver uma Hilux, eu vou servir a Deus. Não vai, você tem que fazer com gol, tem que fazer com céu, tem que fazer com porta, tem que fazer com sandeiro. Você não está entendendo. Porque Deus está perguntando assim: o que você fez quando eu te dei? Aquele carrinho velho, o que você fez? Você trocou o óleo, você lavou ele por dentro, você tratou dele. José tratou o momento que ele estava vivendo como o melhor. Já que é para fazer para Deus, eu faço excelente. Olha, uma coisa eu vou dizer: eu posso ser escravo, mas eu serei o melhor escravo deste lugar, e eu não vou desonrar o meu Deus. Olha o que a Bíblia diz. E Deus abençoava a casa de Potifar por amor a José. Estava enriquecendo, mas ele não era rico, ele era pobre, ele era escravo. E Deus está olhando: ó, deixa eu ver como é que ele se comporta. Só posso colocar ele no trono se ele servir bem como servo. Só pode ser um bom pastor se servir bem como auxiliar, se limpa o ventilador quando é de água, se limpa o ventilador, se trata bem da igreja, se limpa o banheiro. Antes de eu ser pastor aqui, na semana que eu ia ser consagrado pastor, a fossa da igreja entupiu.
entupiu, irmão. Dava descarga no banheiro, subia até um pouco de 4 anos atrás. E eu não aceitei, não, vamos lá. Chamei meu cunhado e entramos lá dentro. Na época até o Davi veio para me ajudar. Deus olha e fala bem assim: é esse que eu tenho que honrar. Vamos para a terceira fase. José está vivendo um momento agora que ele está aprendendo a lidar com muito dinheiro, com muito recurso, porque ele vai viver 7 anos com muita fartura. Então ele precisa aprender a manusear o dinheiro. Sabe o que Deus te coloca você lá em cima, lá embaixo, lá em cima? É para você aprender a lidar com muito, com pouco e com muito. Agora Deus tira ele da casa de Potifar e joga ele aonde? No cárcere, no lugar da injustiça. Esse menino nos ensina o que é ser governador, o que é ser líder, o que é ser mordomo. E ele foi mordomo, ele foi governador em todo lugar que ele passou, na casa do pai, na casa de Potifar e agora no cárcere. José podia, sabe, entrar em depressão. Sabe aquela pessoa que não quer sair de casa? Aquela pessoa que não quer ver ninguém. Eu fico imaginando que ele poderia ficar dentro do cárcere, com fome, com fome. E alguém perguntar assim: quem é você? Esquece que eu sou, não quero saber. Eu fiz tudo certo, deu errado. Toda vez que você fizer o certo e der errado, o caminho está certo. Deus, aleluia. Todas as vezes que você fizer certeza que você fez o certo e deu errado, glorifica a Deus, você está no caminho certo. Aleluia. Porque deu errado até para Deus, irmão. Deus fez tudo certo, fez o jardim, fez o paraíso, colocou Adão e Eva, não faltava nada e deu errado. Deus está no caminho certo. Agora esse menino está no cárcere. E uma outra pessoa, o carcereiro, vai reparar que nele havia excelência. Porque chegou mais um preso. Diga comigo, chegou mais um preso. Mas José falou: não, eu serei o melhor prisioneiro, o cara mais organizado dessa cadeia. Chefe da cadeia. Aonde ele passa, ele lidera, ele governa. O que Deus está fazendo nessa terceira fase? Agora ele vai lidar com muita escassez, com pouco recurso, com recurso limitado. Muitas vezes Deus faz isso com a gente. Deus tira a gente de um patamar bom, com bom dinheiro, com bom salário, com boa receita, te coloca lá embaixo. Você fala: meu Deus, como me abandonou? Eu sou fiel disso, eu sou fiel à premissa. O Senhor está tirando recursos. Não, meu filho, estou te ensinando a você lidar com pouco. Porque quando eu te colocar no muito, você vai saber lidar com pouco, com muito, com pouco. Não faz diferença. Está treinando, porque verá 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Se ele não souber lidar com a escassez, ele vai desperdiçar os 7 anos de fartura. Irmão, sempre foi uma fase de treinamento. Deus estava forjando um grande governador do Egito. Lugar de esquecimento. Muitas vezes, quando Deus te coloca na humilhação, na injustiça do cárcere, essa fase da vida da gente, a gente pode entrar em depressão, a gente pode achar que Deus esqueceu de você. Deus não te ama. Mas a Bíblia diz assim: e o Senhor estava com José no cárcere. Todas as fases da sua vida, não interessa onde Deus te coloca, não interessa o que Ele faz você passar, Ele sempre vai passar aqui você. Ele nunca vai te abandonar, Ele sempre está com você. Pastor, eu não estou vendo o agir de Deus, e não precisa, porque existe o agir invisível do Senhor. Muitas vezes Deus está te protegendo, está te guardando, você não está vendo, porque Deus tem várias maneiras de agir na nossa vida. Existe hora que Ele faz o quê? Toca a trombeta, Ele faz você ver, Ele faz você sentir, mas tem hora que Ele age no invisível, Ele age no oculto, no escondido, você não percebe que está agindo. Essa semana eu falei com a minha esposa que eu percebi um agir invisível de Deus. Eu sempre falo com você, tem na minha rua lá, mas você não tem nada comigo, né? Vizinho quer arrumar confusão, eles querem quebrar o pau, aí me tenta, me prova, sai para fora com um pedaço de pau, qualquer. Eu sou só pastor aqui, lá não sou pastor não. É Deus. Mas sabe o que eu percebi? Uma mudança no coração de algumas pessoas do bairro. Eu percebi o coração de muitos mudando. Se havia uma fase onde eles estavam me perseguindo, eu não sei o que houve,
Eu não sei o que Deus fez, mas eu vi o coração de muitos mudarem. Porque Deus vai mudando a sua vida no processo. É no trabalhar. Você pode muitas vezes querer parar, porque você não concorda com a fase. E é normal. Mas quando você decide o seguinte, ó, eu não vou parar, eu vou continuar. Deus decidiu te abençoar no futuro. Se você parar, você para a promessa de Deus. Se você continua caminhando com o recurso que você tem, com as coisas que você tem, você vai chegar no propósito de Deus. Pastor, eu não tenho condições. Não dá para continuar, dá. Não dá, pastor. Eu estou acostumado a comer picanha. Come ovo. Não come nada. Jejua. Mas passa um dia após o outro. A Bíblia diz que demorou aproximadamente 3 anos no caso. José podia falar assim, poxa Senhor, eu queria voltar para casa de Potifar. Pelo menos lá eu tinha o quê? Regalia, eu tinha comida, eu era alguma coisa. Se Deus pudesse explicar para ele, ele falaria assim, mas um tempo atrás você queria voltar para casa do seu pai. E Deus está fazendo com que ele se aproxime cada vez mais perto da sua promessa. Agora, eu fico imaginando José vivendo cada dia como um prisioneiro, sendo o melhor prisioneiro, o mais disciplinado. E o carcereiro está olhando para José e vendo diferença nele, dando bom testemunho. Tem pessoa que quando Deus tira ele da fartura e coloca ele no baixo, ele mostra realmente quem ele é. Ele fala assim, já que o Senhor não está nem aí para mim, agora eu vou voltar para quebrada. Vou para as drogas, vou para a prostituição. E ele envergonha o Senhor. Porque nós temos que ser autênticos. As coisas não podem mexer com a gente. Claro que a fartura, a abundância, a riqueza nos faz melhor. Mas só nos faz melhor se nós formos melhor. Eu posso abençoar uma pessoa com uma grande quantidade de dinheiro, mas eu também posso abençoar com R$2. Não preciso ter uma grande quantidade. Claro que se você abençoa com 100, 200, com R$1.000, faz uma diferença enorme. Mas o coração generoso não deixa de abençoar porque ele não tem 1 milhão, ele tem 2 pelo menos. O que Deus está querendo mostrar para nós através de José é o seguinte: cada fase da sua vida te prepara para o melhor. Vamos para a 4ª fase? O palácio. José agora dormiu a última noite como escravo. O Senhor prepara para ele uma surpresa. Porque assim, irmão, Deus demora muito para fazer de repente o que ele tem para fazer na sua vida. Quem pode repetir isso comigo? Deus demora muito. Deus demora muito. Não, diga assim, Deus demora muito para fazer de repente toda a promessa que tem na minha vida. Às vezes a gente acha que está demorando. Eu falo, pô, você está demorando tanto, meu pai. Tu me esqueceu. Da noite para o dia o Senhor pode fazer você sair do caso e se tornar governador da gente. O menino dormiu como escravo. Acorda. E a Bíblia diz que Deus visita Faraó e dá ele 2 sonhos. E não só deu a Faraó 2 sonhos, como colocou um espírito de perturbação, tirou a paz. Faraó era um homem muito religioso e aquilo arrancou a paz dele. A Bíblia diz que Faraó, à noite, manda chamar os sábios, os encantadores, todas as pessoas que tinham o dom de interpretação de enigmas. A Bíblia diz que nenhum deles conseguiu interpretar. Por que a Bíblia diz que nenhum deles conseguiu interpretar? Irmão, se um rei, se um homem poderoso como o Faraó pede você para interpretar, você dá alguma coisa. Eu não acredito que os sábios disseram para o rei que não tinha nada. Eu acredito que cada um deles falou com dores, falou com alguma interpretação, qualquer que seja. Mas por que a Bíblia diz que Faraó diz que nenhum deles conseguiu? Porque não arrancou do coração dele a paz. Ele continuava perturbado no seu espírito. E ele conseguiu ver que aquilo não batia. A tristeza, a pressão, aquilo que Deus havia colocado, só um tinha chave: José, o escravo. E aí a Bíblia diz que, vendo o copeiro
que Faraó se irritava. Ele confessa, dizendo assim: agora me lembro dos meus pecados, me lembro do homem, eu estive preso, e esse rapaz hebreu, ele interpretou os meus sonhos, o meu do padeiro, e do jeito que ele falou, aconteceu. Aí Faraó falou o quê? Então chama o hebreu, chama o tal do José. Eu fico imaginando as pessoas indo até José para chamá-lo, vai até o guarda chega para José: José, o rei mandou te chamar, Faraó mandou te chamar. Fico imaginando esses 3 anos que José estava no cárcere, porque é assim, às vezes quando as pessoas assistem o que nós estamos passando, ela pergunta: você confia em Deus ainda? Será que esse Deus que você serve permite isso acontecer? E a resposta que nós damos para ela vai testificar o quanto nós confiamos em Deus. Eu fico imaginando o carcereiro, porque 3 anos ali José deve ter falado do Deus dele. 3 anos ali José deve ter contado a sua história. 3 anos ali ele deve ter contado o que ele estava passando, por que ele estava passando. E eu fico perguntando a si mesmo, fico imaginando o carcereiro chegando para mim: mas e aí, José? Você continua servindo e confiando nesse Deus? Eu fico imaginando José virando para ele e falando assim: eu não sei o que Deus está fazendo na minha vida, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei que meu Deus é poderoso, e no dia que ele se lembrar de mim, ele me arranca daqui como forte. Chegou o dia, o próprio carcereiro chega para José e fala: José, o Faraó mandou te chamar. Estou sabendo aí que parece que o Faraó teve um sonho, ninguém consegue interpretar, e disseram que você é o cara. José faz a barba, troca as vestes e se apresenta diante de Faraó. Eu não vou entrar aqui nos pormenores da promessa, do enigma. Eu sei que Faraó conta para José o sonho. José interpreta o sonho, dizendo para ele que os 7 anos, essas 7 vacas, as 7 espigas, são 7 anos de fartura. Depois as 7 vacas magras, as 7 espigas magras, são 7 anos de fome. E ele vai dizer assim: tamanha será a fome, que não será lembrada a fartura do seu tempo. Eu fico imaginando José lembrando o tempo que ele passou na casa de Potifar, o tempo que ele passou no cárcere, e agora ele está dando ali para o Faraó a interpretação. E na mesma hora que ele dá a interpretação, a paz no coração de Faraó surge. O Faraó percebeu que realmente aquilo era a interpretação do seu sonho. Eu fico imaginando o Faraó perguntando assim: o que eu faço, José? O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Aí o José dá uma palavra de sabedoria, dizendo assim: olha, pega aí um camarada, um cara competente, um cara inteligente, coloca ele na responsabilidade de, nesses 7 anos de fartura, colher a 5ª parte de tudo que for produzido no Egito, para que o Egito não pereça, para que o mundo não pereça. Nessa hora, Faraó olha para aquele menino. Irmão, eu fico imaginando o poder que Deus tem de criar coisas novas. Nunca houve na história a posição de governador do Egito, nem depois de José houve. Deus criou na hora a vaga que ele há 13 anos havia falado para José. O Faraó veio e falou assim: você é esse cara. Porque se Deus te fez você conhecer essas coisas, você tem inteligência dos deuses. E a Bíblia diz que o Faraó tira do dedo um anel, coloca sobre José e aclama sobre ele, que ele agora é governador do Egito. Deixa eu te falar uma coisa só para fechar isso aqui. As 3 fases que José passou, da casa do pai para o poço, do poço para a casa de Potifar, da casa de Potifar para o cárcere, levaram 13 anos. Quantos anos? Quantos anos? 13 anos. Toda fase ruim que você está passando nunca pode se comparar com a glória, com a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que dos 30 aos 110 anos José governou o Egito. 13 anos de luta, 13 anos de sofrimento, 13 anos de treinamento para 80 anos de governo. Tudo que você está passando não pode se comparar com o que Deus vai te colocar. A bênção, a promessa, a provisão, tudo na sua vida que Deus tem preparado para você, não pode se comparar com esse tempo. A riqueza, a glória, tudo que está passando hoje tem um propósito. Não é para te destruir, não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus não te ama, é porque Ele está te preparando para coisas grandes e maiores. Quem pode crer nessa noite que o Senhor levanta a
Bate palma